Muito boa noite, irmãos. Nós estamos dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Nós ainda permanecemos com o nosso estudo bíblico apenas virtual, já retornamos presencialmente, tanto com a escola dominical quanto o nosso culto solene. E hoje nós vamos ter então a última aula da nossa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade, né? Já caminhamos bastante, já passamos por todos os sinais não confiáveis, os sinais confiáveis que o Gerald propõe no seu livro 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. E hoje nós vamos então encerrar essa série, né? Dando uma palavra aí de ânimo para você que possa ter ficado desanimado ao longo dessa série por não perceber tão claramente os sinais da verdadeira espiritualidade na sua vida. Então, é um prazer ter você aqui conosco, espero que você possa ser edificado nesse tempo que teremos juntos aqui agora e que essa palavra final de ânimo possa te incentivar a cada dia mais demonstrar os sinais da verdadeira espiritualidade na sua vida. Nós vamos iniciar lendo o texto de Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus 5, do 14 ao 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, quando nós propomos estudar os sinais da verdadeira espiritualidade, nós estamos dizendo nada mais do que alguma coisa que aponte de que de fato nós temos a verdadeira espiritualidade. Mas isso não para que nos achemos mais espirituais que os demais, não para que nos orgulhemos da nossa espiritualidade, mas simplesmente para que Deus, o nosso Pai, seja glorificado. O sinal é justamente para marcar isso, né? Para mostrar a quem nós pertencemos, né? E o que as nossas ações fazem diante de Deus, que nada mais é glorificar o nome dele. Então que a nossa espiritualidade possa ser um sinal para as outras pessoas, que cada um dos sinais que nós demonstrarmos da nossa espiritualidade possam revelar aos outros, né? Demonstrar aos outros o nosso objetivo final, que é glorificar ao nosso Deus e Pai. Então, que esses sinais que nós estudamos até aqui possam te ajudar a fazer isso, possam te ajudar a ser luz do mundo, para que, uma vez que essa luz resplandeça aos outros, eles possam ser levados até Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar para que, de fato, nós, como discípulos do Senhor, possamos ser luz para esse mundo. Nós vamos orar e assim daremos início, então, à nossa aula de hoje. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos, de juntos, Senhor, buscarmos conhecer um pouco mais a Teu respeito e a respeito da vida que o Senhor tem para nós. E que diante dessas verdades, Senhor, que nós temos aprendido, nós possamos mudar de atitude, possamos de fato, Senhor, ser luz para esse mundo, possamos apresentar, Senhor, sinais para aqueles que nos cercam, para que eles sejam levados também a glorificar o Teu nome, Pai. Visite a cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando e fale, Senhor, ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje
Como eu disse, nossa aula de hoje é para você que talvez, diante de tudo que a gente aprendeu até aqui, possa ter ficado um pouco desanimado por não ver claramente, né, esses sinais na sua vida. E antes de qualquer desânimo que você possa sentir em relação a isso, é que eu quero apresentar essa última aula, ok? Então vamos lá. Bom, talvez estudar sobre os sinais da verdadeira espiritualidade possa ter feito com que você se sinta de uma forma que não está à altura de nenhum desses sinais. Ou seja, pode ser que você percebeu que a sua espiritualidade ainda tem muito a melhorar, que muito dos sinais que nós dizemos aqui ainda falta em você. E diante dessa realidade, talvez você possa estar se sentindo espiritualmente fracassado, porque você percebeu que há uma distância entre onde Deus quer que você esteja e onde de fato você está. E essa distância muitas vezes nos deixa inseguro sobre se queremos continuar, ou seja, a gente talvez ache que a gente faça muito. E quando a gente percebe que está muito distante, isso talvez possa nos desanimar, porque a gente acha que nunca vai chegar lá, né, no ideal. A gente nunca vai chegar naquilo que de fato Deus tem para nós. E isso pode encher o nosso coração de desânimo. Mas antes de você desistir, antes de você desanimar de vez, eu quero que você considere algumas exortações para que você perceba que não é bem assim. Apesar dos sinais estarem apresentados para nós, de fato, a grande maioria de nós, e talvez todos, né, temos ainda muito a percorrer. Temos muito a fazer, a mudar, a ser transformados para que nós de fato cheguemos onde o Senhor quer que nós estejamos, né? Então, essas exortações que nós vamos ver hoje, elas podem mostrar, né, para nós que você que está desanimado pode estar encarando essa espiritualidade numa perspectiva errada. E mudar essa perspectiva pode mudar a nossa atitude diante de Deus, né, e a nossa atitude de seguir a Jesus, ok? Então, primeira exortação que eu quero que você saiba e que talvez possa te desanimar um pouquinho, né, diante de tudo que a gente viu, né? Como a gente já disse várias vezes, nós somos muito dependentes daquilo que a gente sente. A gente é muito dependente, né, das emoções e daquilo, né, que é experiencial. E a primeira exortação é justamente essa: não dependa de sentimentos, tá? Por quê? Porque ser espiritual não equivale a sentir-se espiritual. Ou seja, nem sempre que você vive a espiritualidade verdadeira, você vai se sentir espiritual. E também não é porque você se sente espiritual que de fato você vive a verdadeira espiritualidade. Então a gente tem que se livrar um pouco dessa dependência de sentimentos, tá? Por quê? Porque tem muita gente que fica desanimado porque equiparam a espiritualidade às emoções, né? E não se consideram espirituais e muitas vezes nem se consideram salvos porque eles se sentem pecadores em vez de espirituais. O que eu estou dizendo é que diante de tudo isso você pode estar se sentindo uma pessoa que está muito longe da espiritualidade. Você pode estar colocando em xeque a sua própria salvação. Você percebeu que você é muito pecador. E com isso você acha que está longe da espiritualidade verdadeira. Mas o que eu quero que você perceba é que você precisa separar os seus sentimentos da sua espiritualidade. No sentido de que elas não são a mesma coisa. Então não é porque você se sente algo que você, de fato,
não é outra coisa. Não é porque você não se sente espiritual, né, por conta do seu pecado e por conta de estar tão distante do ideal, que você não é um espiritual. A verdadeira espiritualidade, na verdade, ela significa estar ciente dos seus pecados. Portanto, se você é um espiritual, significa que você sente que você é pecador, porque na verdade você é. Se você ficar mal com o seu pecado, é uma evidência, né, da sua espiritualidade. Se reconhecermos que nós somos pecadores, nós podemos ter certeza de que estamos sendo dirigidos pelo Espírito. Por quê? Porque é só o Espírito que mostra a verdade para nós. E a verdade nada mais é do que isso, né? Somos pecadores. Né? Romanos 7,18 diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, quando a gente se sente mal por estar longe da espiritualidade verdadeira, quando a gente se sente mal por ser pecador, nada mais é do que a gente está se sentindo mal porque nós percebemos a verdade sobre nós mesmos. Então, não dependa do sentimento de se achar bom, porque não existe bem nenhum na nossa carne. Tá? Lembre-se, irmão, de que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, se a gente sempre se sente espiritual, ou se sempre a gente sente a presença do Espírito conosco, a gente não está necessariamente andando pela fé. A gente está andando por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. Justamente ao contrário do que é andar pela fé. Então, não pense, irmão, que aquelas pessoas que são mais espirituais ou que nós julgamos mais espirituais, que elas estão 100% do tempo, né, se sentindo espiritual, que elas não sentem a sua fé abalada, que elas não se sentem fracas e pecadores em situações. Até porque a fé é justamente andar pelo que a gente não vê. E se a gente sempre tem certeza de algo, né, se a gente tem uma convicção, né, tão forte, né, sobre a nossa fé, porque existem experiências, sentimentos que estão nos dando, né, essa convicção, a gente não está mais andando pela fé. Então não pense que já que você não sente a presença do Espírito a cada instante na sua vida, o Espírito não está presente. Não é assim. Nem sempre nós vamos sentir. Tá? Essa suposição significa que você esqueceu de andar pela fé. Tem horas que nós não vamos sentir nada. E mesmo assim, precisamos continuar vivendo uma vida de obediência. Precisamos continuar vivendo a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida longe do pecado. Mesmo quando nós não os sentimos. Por isso a gente não pode ficar tão preso aos sentimentos. Tá? Deus, com frequência, Ele nos chama para andar em trevas. Tá? Onde não podemos ver e nem sentir a sua presença conosco, né? Existem vários momentos da nossa vida que a gente tem que simplesmente crer, confiar no meio das trevas. A gente não vai conseguir ver e nem sentir nada. E a Escritura está cheia de exemplos de pessoas que andaram nas trevas, que clamaram por algum sinal da presença de Deus, porque não conseguia sentir. Por exemplo, Jeremias, né, em uma certa altura, ele pensa que Deus não ouvia mais suas orações. Né? Ele diz, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Então, irmão, percebe, isso é normal. É normal a gente ter momentos, né, onde parece que nós estamos sozinhos, em que nós não conseguimos enxergar a Deus nem senti-lo. Tá? Mas isso não quer dizer que não somos espirituais. Tá? Os santos da história da igreja, eles testificaram de períodos em que não sentiram a presença, a orientação ou o amor de Deus. Porém, eles sabiam que Deus estava presente pela fé. Eles aprenderam a confiar em seus sentimentos. Então, irmão, se diante de todos esses sinais
Você percebeu que você não sente Deus o tempo todo? Você percebeu que muitas vezes parece que você está andando sozinho? Não desista, o Senhor não te abandonou. A gente não depende desse sentimento de que Deus está sempre conosco. Mesmo quando nós não sentimos a sua presença, nós podemos continuar a confiar, porque de fato Ele não nos abandona. Ok? Uma segunda coisa que eu quero que você se atente, né? Uma segunda exortação para que você não fique desanimado, é que você não seja tão perfeccionista, tá? Você pode se perguntar, como que eu posso ser um cristão de verdade se eu sou tão falho? Como que de fato eu posso ser um regenerado se eu continuo pecando tanto? E daí eu quero que você perceba que a vida cristã, na prática, não significa que nós nunca iremos cair. A vida cristã na prática, ela significa que toda vez que nós cairmos, nós continuaremos avançando. Toda vez que nós caímos, nós vamos nos levantar. Não quer dizer que a gente nunca vai tropeçar, que a gente nunca vai falhar, que a gente está livre totalmente do pecado. Não. Então, irmão, se existe algum pecado que você tem caído, o que você precisa fazer é se levantar e continuar avançando para que você não caia novamente. O fato de você cair no pecado não quer dizer que você não é um espiritual, não quer dizer que você tem que desistir, não quer dizer que você não é salvo, mas quer dizer que você precisa se levantar, que você precisa buscar melhorar para não cair novamente. A vida cristã, ela é uma vida de pecado. João, por exemplo, ele diz que se a gente diz que não tem pecado, nós somos mentirosos, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas a vida cristã é uma vida de pecado, que recebe o perdão de Deus e que continua pedindo graça para Deus, para não mais pecar. É uma vida que peca, mas que reconhece o seu pecado, que reconhece que precisa de perdão e que reconhece que só o Senhor pode dar a graça para que nós, de fato, nos livremos de uma vez por todas da nossa vida de pecado. Por isso, irmão, não seja tão perfeccionista. Não ache que você precisa viver uma vida de santidade plena, porque o pecado ainda continua a nos rodear, o pecado continua, né, ao nosso lado, continua nos influenciando. E muitas vezes nós vamos cair, mas quando cairmos, nós iremos pedir perdão a Deus, iremos pedir graça para que não mais caiamos nesses pecados. Então, se você está desmotivado porque nota que peca com muita frequência, provavelmente, irmão, você está no caminho certo. Porque aquele que não está nem aí para o pecado, esse sim já abriu mão de viver a sua vida de santidade. Mas aquele que se incomoda, aquele que fica para baixo porque vê que o pecado continua ali na sua vida, é porque está notando que há algo a ser corrigido. Aqueles que pensam que estão se saindo bem, que não têm dificuldades, esses talvez estão com um problema, porque eles não conseguem enxergar o seu pecado, estão enganando a eles mesmos. Todos os santos, irmãos, vão perceber que em alguma área da sua vida, em algum aspecto da sua vida, ainda tem muito para caminhar. E quando a gente percebe isso, quando a gente percebe o nosso pecado, e que a gente ainda tem muito a andar nisso, é porque provavelmente a gente está no caminho certo. Né? Jesus, por exemplo, ele disse que o céu é daqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, é daqueles que percebem que são pecadores. Né? Jesus diz em Mateus 5:3
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, que nós percebamos a nossa pobreza espiritual, que não achemos que estamos, vivendo da forma ideal, e que essa desmotivação que o pecado que nós cometemos nos traga, que ele não seja uma desmotivação para a gente começar a viver uma vida desregrada, mas uma motivação para continuarmos a avançar. Tá? A espiritualidade verdadeira, irmão, não é a perfeição moral. Não é você viver de uma maneira perfeita. Você vai ver, que esse é um ideal, como a gente viu, em todos os sinais da verdadeira espiritualidade, a gente está caminhando para uma perfeição, mas não quer dizer que só a perfeição moral é que é uma espiritualidade verdadeira. Não, a espiritualidade verdadeira não é a perfeição moral. A espiritualidade verdadeira é reconhecer que nós somos imperfeitos e buscar graça para o perdão. Buscar graça para a gente poder continuar. Então, irmão, não pense que porque você ainda tem pecados, porque você não é uma pessoa perfeitamente moral, que você não vive a espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira significa reconhecer a sua imperfeição e, diante dessa imperfeição, buscar perdão e poder para se levantar, para continuar avançando. Uma terceira exortação, que nós podemos dizer, irmão, não tenha medo de não ser perdoado. Alguns, diante desses sinais, podem ter ficado desmotivados porque veem que a sua vida está muito distante, que a sua vida talvez apresente muito mais de pecado do que de santidade. E com isso fique desanimado, porque acha que não existe perdão para você. Irmão, essa é uma das armas mais poderosas do diabo. A arma mais poderosa do nosso inimigo é fazer-nos pensar que não há perdão. O diabo ele usa dessa artimanha para que a gente fique desanimado, para que a gente não procure perdão. E daí ele faz com que a gente acredite que não há mais perdão, que o nosso caso não tem solução. Satanás gosta de aterrorizar os santos, plantando em suas mentes a noção de que não há mais esperança. Satanás ele acha que, nos convencendo de que nosso pecado é imperdoável, assim nós estaremos totalmente sem esperança. Irmão, o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E eu quero te mostrar que dificilmente uma pessoa que está preocupada com a sua espiritualidade cometeu um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, todos os seus pecados, irmãos, são perdoáveis. Tá? Existem diversas pessoas que, nessa estratégia de Satanás, estão convictas que já cometeram um pecado sem perdão. Irmão, a melhor prova para que você perceba que você é inocente disso é que você tenha um anseio genuíno por Deus e por Jesus. O fato de você ficar horrorizado com a possibilidade de ter cometido um pecado sem perdão é um indício de que você não tem um pecado imperdoável. Porque você tem temor a Deus, você tem um anseio por Deus. Porque se você não tivesse um temor por Deus, um anseio por Deus, você não estaria preocupado em cometer um pecado que não tem perdão. O pecado sem perdão, na verdade, ele é
a rejeição total a Jesus. O pecado sem perdão é rejeitar tudo aquilo que Jesus representa. Aqueles que querem estar com Jesus, mas têm medo de terem sido expulsos de sua presença, eles estão exatamente na condição oposta. Ou seja, se nós temos medo de ficar fora daqueles que Jesus chamou, é porque nós não o rejeitamos. Ou seja, nós estamos exatamente na condição oposta daquele que comete o pecado sem perdão. Ou seja, irmão, não tenha medo de não existir perdão para você. Porque se você tem esse medo, é porque você não rejeitou. É porque você tem anseio por estar com Deus, por estar com Jesus. Indivíduos que têm medo de ter cometido pecado imperdoável, eles precisam ser lembrados de que toda pessoa que pede perdão pela descrença e se volta para Jesus como Salvador, será perdoada. Então, irmão, não tenha medo. Há perdão para você. Basta você se voltar para Jesus. Basta você pedir perdão pela sua descrença e Ele irá te acolher. Por isso, irmão, não se desanime. Não ache que o seu caso não tem solução. Tem solução. E o Senhor está disposto a te oferecer perdão através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por fim, irmão, a última exortação que eu quero que você tenha em mente aí é que você não deve se surpreender com o silêncio de Deus. Se ao longo dessa série, você está aí preocupado porque você não tem ouvido a voz de Deus, porque Deus está em silêncio com você, irmão, isso não é um sinal que você não está vivendo a espiritualidade verdadeira e também não é um sinal para que você se desmotive de avançar nessa espiritualidade, tá? Muitos crentes dedicados, para quem o senso da presença e do amor de Deus sempre foram fortes e vivos, ao enfrentarem um sofrimento, eles acabaram passando por um tempo de desolação espiritual. O que fora real para essas pessoas durante anos, de repente pareceu tê-los abandonado. Ou seja, irmão, muitas vezes a gente vive uma fé cristã exemplar. A gente vive com esses sinais da espiritualidade muito fortes dentro de nós, com uma convicção profunda do Senhor. E daí nós somos abatidos por algum sofrimento. E diante desse sofrimento, a gente começa a questionar se tudo aquilo que nós vivemos anteriormente era verdade. Porque parece que no sofrimento Deus nos abandonou, Deus se silenciou. E isso não é algo incomum entre os crentes. Muitos passam por isso ao longo de toda a história da igreja. Inclusive grandes personagens bíblicos passaram por experiências similares. Quando você olha para os Salmos, quantas vezes Davi ali não exclama: por quanto tempo, ó Senhor? Quanto tempo mais? Por que me abandonaste? Você pode ver na história de Jó e de Jeremias que eles têm uma queixa muito parecida com essa de Davi. E até mesmo o próprio Jesus, lá na cruz, ele se sentiu abandonado. E a gente pode perceber quando ele expira: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode ver que essa sensação de que o Senhor nos abandonou, essa sensação de silêncio, de que parece que o Senhor nos esqueceu, não é algo incomum dentro da vida do Filho de Deus, dentro da vida do cristão. C.S. Lewis, que a gente citou diversas vezes ao longo dessa série, ele escreveu um livro em 1944, que o título é O Problema
do sofrimento. E nesse livro, C.S. Lewis ele propõe uma boa resposta ao enigma que persegue os cristãos, né, que é por que um Deus bom permite o sofrimento. Né? Ele deu respostas muito boas para isso. Mas 17 anos depois dele ter publicado esse livro, a sua esposa estava padecendo de um câncer. E as respostas que Lewis propôs ali naquele livro já não faziam tanto sentido para ele quanto no tempo que ele escreveu o livro. Mas depois, quando Lewis passa por todo o seu sofrimento, ele aprendeu uma lição. Ele disse: você não pode ver nada direito se os seus olhos estão marejados de lágrimas. Lewis ele passa por um momento onde parece que Deus se calou e um momento até que ele se volta contra Deus porque não vê a ação dele. Mas depois que passa o sofrimento, Lewis volta e fala: eu não estava enxergando as coisas direito, porque meus olhos estavam cheios de lágrimas e isso não estava me permitindo enxergar direito. Irmãos, a verdade é que Deus ele pode dar impressão de ter nos abandonado, mas a verdade é que ele sempre está por perto, mesmo quando não parece. Se esperarmos em Deus com confiança, com perseverança, a nossa experiência da sua presença e amor retornará. Irmão, quando Deus parece se calar, não desista. Quando parece que ele te abandonou, não desista. Permaneça com confiança e perseverança e você vai ver que esse tempo onde os seus olhos estavam cheios de lágrimas não permitia que você visse as coisas direito, não permitia que você percebesse que ele continuava por perto. Mesmo que você ache que Deus te abandonou, ele continua perto de você. E diante disso, irmãos, eu gostaria então de finalizar mostrando que diferença que faria, né, uma compreensão verdadeira, né, uma compreensão correta da verdadeira espiritualidade. Né? Que diferença isso faria para nós e para a igreja a partir dessa compreensão correta. Tá? Então, primeiro, uma compreensão da verdadeira espiritualidade faria com que aqueles que estão na igreja, mas estão iludidos por espiritualidades medíocres ou até mesmo não cristãs, reconhecessem os seus erros e fossem para a graça verdadeira. Irmãos, isso evitaria o erro dos que descobriram seu interesse em Cristo, mas ainda não se tornaram discípulos de verdade. Infelizmente, irmãos, entre nós, cristãos, há muitos que ainda não compreenderam a verdadeira espiritualidade. Eles estão iludidos por uma espiritualidade medíocre, uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade até mesmo que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas uma verdadeira compreensão dessa espiritualidade faria com que cada um reconhecesse os seus erros e fossem para a graça verdadeira. Evitaria, né, que eles se enganassem em apenas um interesse em Cristo e não em ser discípulos verdadeiros. E através dessa percepção desse engano, né, poderia levá-los a serem de fato verdadeiros discípulos de Jesus. Uma compreensão da verdadeira espiritualidade também mostraria que isso, se submeter a Jesus como Senhor, faz parte da natureza da fé verdadeira. Não há como você ter uma espiritualidade cristã verdadeira e não se submeter ao senhorio de Cristo. Não há como você se submeter apenas em parte. Não dá para Cristo ser Senhor apenas de uma parte da sua vida. Ele precisa ser Senhor total. É só assim que você vai ter
uma verdadeira espiritualidade, uma compreensão dessa espiritualidade verdadeira, tem que te levar a se submeter totalmente ao senhorio de Cristo. E a tendência disso seria impedir cristãos professos de negligenciar a santidade e promover sua dedicação a Cristo em uma vida cristã. Ou seja, irmãos, se nós vivêssemos em uma comunidade que compreende a verdadeira espiritualidade, nós impediríamos os nossos irmãos de negligenciar uma vida de santidade. Isso ajudaria-nos uns aos outros, porque estaríamos estimulando uns aos outros a se dedicar a Cristo, a viver uma vida cristã completa, sem negligenciar a santidade. Uma compreensão, irmão, da verdadeira espiritualidade também incentivaria um estilo de vida cristã, conversa sobre assuntos espirituais. Nós dedicaríamos mais energia ao serviço a Deus, ao serviço à nossa geração, ao invés de ficar gastando, nossas palavras, nossa língua, falando apenas de experiência espiritual. Ou seja, nos levaria a uma prática. Se nós compreendêssemos de fato o que é ser espiritualmente verdadeiro, isso resultaria em um estilo de vida diferente, mudaria as nossas conversas, faria com que nós edificássemos uns aos outros, que nós nos gastássemos em energia servindo a Deus e servindo ao próximo, ao invés de ficarmos só dentro do nosso ambiente fechado, falando de experiências que talvez a gente nunca tenha vivenciado. Uma compreensão da verdadeira espiritualidade nos levaria a menos orgulho e mais humildade. Se, como a Escritura deixa claro, o orgulho é nosso maior perigo e a humildade é o pré-requisito da fé verdadeira, se a gente tivesse menos orgulho e mais humildade, a igreja então seria fortalecida de maneira que a gente nem consegue medir. Irmão, muitas vezes a gente é muito orgulhoso dentro da igreja. Não há humildade, a gente não quer servir aos outros. Isso nos impede, irmão, de ter a nossa fé fortalecida no Senhor. E por último, irmão, uma compreensão da verdadeira espiritualidade aponta para a importância da igreja como local do discipulado verdadeiro e o melhor instrumento de evangelização. É somente a participação ativa no corpo de Cristo que pode garantir o acesso à graça necessária para crescer. E é somente o corpo como um todo que pode mostrar de modo eficaz ao mundo com que o reino de Deus se parece. Irmão, uma verdadeira espiritualidade passa pela igreja. Não há como viver uma verdadeira espiritualidade fora da igreja, porque é na igreja que nós temos a possibilidade de crescer em graça. É na igreja que nós mostramos para o mundo como é o reino de Deus. Não há como viver uma verdadeira espiritualidade sem a igreja. Por isso, uma verdadeira espiritualidade vai te levar a se envolver cada vez mais com a igreja. Porque é lá que você vai conseguir crescer. É lá que você vai demonstrar para o mundo com que o reino de Deus se parece. E assim, irmãos, nós chegamos ao final dessa série. E eu espero que esses sinais que nós estudamos aqui ao longo dessas semanas possam te ajudar, irmão, a viver uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade de alguém que foi de fato transformado, regenerado pelo Santo Espírito de Deus. Uma espiritualidade de quem compreende a vida que Deus tem para você, que sabe que não é perfeito, que sabe que tem pecado, mas que busca cada dia levantar da sua queda, crescer em graça e assim proclamar o Evangelho do Senhor a todos aqueles
que nos cerca. Que Deus possa te abençoar, irmão, e te fazer cada dia mais transparecer os sinais da verdadeira espiritualidade. Que Deus te abençoe. Irmãos, lembrando que nós já voltamos com as nossas atividades presenciais aos domingos. Nesse domingo nós teremos escola dominical e à noite o nosso culto solene. Receberemos a comissão do presbitério para fazer então a minha ordenação ao Sagrado Ministério, e será um prazer ter você lá conosco, tá bom? Continuemos orando pela nossa igreja, por tudo que precisa ainda ser decidido para o ano que vem, e contamos com a sua presença nesse domingo, mesmo que de forma virtual, esteja conosco no nosso canal do YouTube. Um bom resto de semana, que Deus te abençoe e até mais!